Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso novo espaço Entre Café e Escuta. Aqui vamos falar de forma leve, mas de forma real para você, mulher, sobre assuntos que têm nos atravessado durante o nosso cotidiano. Eu sou Nili Brito, psicóloga clínica, e hoje eu trouxe uma convidada para vocês sensacional. Juliana Cavalcante, repórter, apresentadora e bem-vinda, Ju! Ei, coisa boa! Obrigada, viu, Nili? Obrigada pelo convite. Agradeço desde já. Um beijo para todo mundo que está aí ligadinho assistindo a gente. Bom, um prazer para mim, né? Esse encontro demorou, Nili, sempre... Vamos fazer alguma coisa, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos gravar algo. Você que já participou de algumas reportagens minhas. Exatamente. E sempre são participações, assim, muito, muito relevantes, muito significativas pra gente. Agradeço também por isso. Saúde mental, né? Sempre vocês colocam em pauta aí como é importante a gente estar num espaço falando sobre temas que muitas vezes a gente não fala e que devia ser falado diariamente, né, Ju? Exato. Saúde mental, na verdade, a gente tem agora, né, tardiamente, uma sorte, entre aspas, né, justamente porque foi tardio, mas a gente tem a sorte de estar sendo debatido em todos os âmbitos da comunicação, né, não só na internet, mas a televisão também trata disso de uma forma muito séria, né, sempre embasado ali na informação, né, no estudo, sempre com o apoio dos profissionais, né, a televisão não é terapia para ninguém, mas a gente traz os profissionais para falar para as pessoas que não têm acesso a determinados tratamentos, né, a determinado tipo de informação, conhecimento, né, Ju? Que que são encontrados mais no âmbito clínico mesmo, entendeu? Exato. E a gente sabe que, por mais que a saúde pública também tenha esse atendimento à saúde mental, ainda assim as pessoas, muitas não têm conhecimento de quão importante é, né? E, Ju, esse tema, eu acho que fala muito diretamente com muitas mulheres, né? Sobre pressão. Esse tema que está a todo momento em evidência e como nós, principalmente nós, mulheres, nos cobramos e somos cobradas pela sociedade, pela família. E você que trabalha na área do jornalismo, na TV, como é para você? Como é que você se sente diante de estar sob pressão? Bom, assim, eu acho que a gente, às vezes, dá uma romantizada também nessa coisa da pressão. Isso. Acho que, às vezes, a gente encara a coisa da pressão como algo que tem que ter para a gente conseguir apresentar uma boa performance, a produtividade alta e entregar bons resultados. Então, eu tenho visões diferentes a depender do âmbito da vida que a gente fala. A pressão profissional, vamos começar por aí, já que você destacou o fato de eu ser, né, jornalista, né? Para quem não me conhece, eu sou jornalista há muito tempo, eu estou na televisão há 20 anos, então eu comecei muito cedo como apresentadora de TV no estado, né, da minha origem, que era no Rio Grande do Norte, e eu estou há 15 anos na Bahia e há 11 anos só na Rede Bahia. Eu te conheço essa época aí, lembra? Mais de, acho que 8 anos, 10 mais anos. Ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, a pressão profissional, ela faz parte do ofício jornalístico, porque nós estamos ali sempre esperando a próxima notícia. E a depender, a próxima notícia, ela pode ser uma bomba. De forma imediata, né? E ela pode tirar você do sossego do seu lar e te colocar na rua, ela pode tirar você do seu conforto emocional e te impactar de uma maneira mais íntima. Então, a gente vive sempre essa pressão. E também a gente tem a pressão diária. Quem trabalha diretamente nas redações de jornal, tanto de TV quanto de jornal impresso, e hoje também nas mídias de internet, nos portais de notícia, a gente trabalha com prazo. Hoje a televisão mais ainda, porque a gente tem a internet. Antigamente a gente olhava a internet como um concorrente, hoje a gente olha como um aliado. Então, a notícia saiu primeiro na internet, ela sempre vai sair, isso está posto. Notícia vai sair primeiro na internet, mas a gente vai precisar aprofundar essa notícia no telejornal, né? Então, se saiu a notícia 9 da manhã na internet,
Às 11 no telejornal, você vai ter a mesma notícia, completa, só que de uma forma aprofundada, de uma forma apurada, né? Com uma qualidade, um profissionalismo que o jornalismo, né, profissional por si só, ele já faz. Então, a gente vive sempre nessa angústia da próxima notícia e de que momento essa próxima notícia vai existir e qual o prazo que a gente tem para entregar essa notícia pronta ou para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, enfim, para quem está consumindo, entendeu? Então, essa é uma pressão que ela é inerente. Você já entra na faculdade de jornalismo sabendo que você vai sofrer esse tipo de pressão e que ela faz parte do cotidiano. No início da carreira, a gente fica um pouco assustado, mas depois a gente se acostuma a trabalhar com ela. Esse é um tipo. E aí a gente vem agora falando mais da minha realidade. Sim. Como figura de televisão. Aí a gente tem outras pressões. A gente tem a pressão hoje, a gente tem uma pressão política muito forte. A gente tem uma pressão... do gênero também, né? Mas assim, eu penso que a pressão, a principal ali, para quem trabalha com a própria imagem num veículo de massa, que é a televisão, imagine que são todos os dias mais de 10 milhões de pessoas vendo você. A gente trabalha com a pressão da opinião, né? Então, se a gente erra ou se a gente não está com a roupa que para as pessoas é uma roupa adequada, ou se a gente tomou uma chuva e a gente entrou ao vivo com o cabelo, sabe, meio assanhado, meio desgrenhado. As críticas também, né, nas redes sociais. Eu estava até assistindo hoje um vídeo que você colocou um link, na verdade, né, de uma pessoa falando sobre Felca, né? Sim. Falando justamente sobre... as críticas nas redes sociais e como isso já impacta os adultos, imagine crianças e adolescentes. Então, essa pressão aí vem direto das redes. Em um minuto, você está sendo ovacionado, em outro minuto, você está sendo cancelado. E assim, a gente, jornalista, a gente tem uma questão ali, a gente dá informação, mas a gente não forma juízo de valor, nós ajudamos a formação da opinião. Isso. Nós contribuímos para a formação do senso crítico de cada um, mas a notícia chega e cada um interpreta da maneira que lhe convém. Exatamente. Então, às vezes, a gente está passivo das interpretações mais diversas, para o bem ou para o mal. Exatamente. E isso nos imputa uma pressão também, porque nós nos fazemos o maior esforço do mundo para sermos entendidos e interpretados do modo como aquela notícia de fato é. Mas isso eu já entendi que não é sobre como eu estou passando a notícia, é sobre como o outro interpreta. Né? E a gente vê então, a gente meio que sofre um pouco com isso também. Mas tudo a maturidade profissional nesse sentido, a maturidade, ela vai lhe conferindo uma segurança maior e uma libertação, não diria nem uma liberdade, uma libertação dessas amarras, assim, sabe? Dessas críticas, dessa pressão, principalmente a externa. Você fica muito mais atento a fazer o seu trabalho de uma maneira lúcida, de uma maneira verdadeira, com credibilidade, com a imparcialidade que requer e entregar o seu material de acordo com a expectativa de quem está pagando seu salário, né? Tem muito isso também. Vamos ser sinceros aqui, né? E a sua expectativa, Jo, sobre essa questão da autocobrança? Eu percebo muito no consultório mulheres que passam por essa autocobrança ali excessiva. E muitas vezes se cobram tanto que não percebem que está adoecendo. E o corpo grita. O corpo, naquele momento, grita socorro. Certa vez, uma paciente falou assim: ninguém me cobra. Eu não tenho pressão de ninguém, mas eu me cobro o tempo todo. Rapaz, de novo, né? A gente tem também uma visão meio... A gente tem meio que uma utopia em torno dessa autocobrança, porque a gente fica, eu me cobro, eu tenho uma autocobrança muito grande. Mas, poxa, também pudera. A gente é extremamente cobrada externamente. E eu não digo só cobrado porque a gente tem que ser bonita de acordo com o padrão, ou porque a gente tem que trabalhar para entregar o resultado que a nossa... A própria cultura.
cultura, que a né? empresa ou então que o nosso negócio nos exige, porque a gente é cobrado para ser as mães perfeitas. Eu não digo nem isso. Eu digo que é porque, assim, se a gente quer viver e se a gente idealiza um modo de viver, por exemplo, eu tenho na minha mente que eu quero ser uma figura de televisão, de que eu sou uma influenciadora, de que eu tenho uma responsabilidade com tudo que eu falo, porque atinge uma massa ali de pessoas. Isso tudo é carregado de cobrança. E eu tenho que ter fortaleza interna, eu tenho que ter autoconhecimento e eu tenho que ter segurança para conseguir abarcar essa cobrança. Perfeito. Então, eu acho que a autocobrança, ela é resultado do que a gente escolhe pra gente também. E aí a gente tem que ter um pouco de atenção com isso, né? Porque se eu tô escolhendo fazer coisas que eu tô sentindo angústia, infelicidade, dificuldade, tristeza, por que eu tô escolhendo isso? Entendeu? Eu acho que você tem que carregar o seu pacotinho com a quantidade de batata que você consegue levar. Entendeu? Quando você quer levar mais batata do que sua sacola aguenta, né? ou vai pesar, ou você vai ter que realmente fazer uma força descomunal, ou seu saquinho vai rasgar e as batatas vão cair no chão. Mas, Ju, quando sai dessa autocobrança, que muitas vezes é motivo, né? Acaba motivando a gente, o que você está falando me lembra muito isso. Aquela cobrança que nos motiva, que faz a gente se movimentar, faz a gente sair, muitas vezes, da estagnação. Sim. E quando passa, o que você acha aí nessa linha, que é uma linha tênue, passar da motivação para depois até danos prejudiciais, né? Eu acho que tudo que te motiva, você tem ali você tem aquele fogo interno, né? Então, assim, poxa, eu quero muito... Vamos lá. Vamos falar de uma mulher que quer ser muito mãe, ela fez várias tentativas e ela não consegue. Não é meu caso, não é minha realidade, mas eu convivo com muitas dessas mulheres. Então, assim, sempre que ela fala disso, e não, eu estou me cuidando porque eu quero ser mãe, eu tô lutando aqui, tentando organizar a minha vida porque eu quero ser mãe, ela faz isso com fogo, com brilho no olhar, e ela faz com muita vontade. Sim. O momento em que o jogo vira e que isso passa a ser sacrifício, e que isso passa a ser exaustivo, e que isso tira você do restante de todas as coisas que você precisa viver, quando você fica bitolada em alcançar tão somente esse objetivo e esquece de que a vida é feita de tantos outros aspectos, muitas áreas, né? Isso passa a ser, de fato, uma cobrança nociva. Pelo menos é o que eu acho. E é como eu balizo as minhas escolhas, as minhas questões, né? Então, assim, poxa, eu gosto... Eu vivi isso, né? Eu gosto muito de televisão, eu amo fazer jornalismo, mas chegou um determinado momento da minha vida que o meu ofício deixou de me dar prazer. Que estava me angustiando muito mais do que me realizando. Então, eu lembro que eu tenho até hoje no meu celular uma foto que eu tirei dentro do carro da reportagem, numa crise, assim, de choro, uma das piores sensações que eu já senti. E eu tirei uma foto para eu olhar para aquilo ali e dizer, eu preciso parar com isso aqui não tá mais legal para mim. Porque, assim, a gente, né, nós jornalistas, a gente viveu todos os períodos de dificuldade, de angústia, a gente vive, na verdade, todas as dificuldades e as angústias da sociedade, a gente vive para contar. Então, onde tem a violência, quem pode sair do bairro violento, sai. Quem pode sair da situação de violência, sai. O jornalista vai para dentro da violência. Vai para dentro. O jornalista vai para dentro do cemitério. O jornalista vai para dentro dos hospitais. O jornalista vai para dentro dos casos absurdos que a gente vê de abuso, de violência, enfim, de tudo. Então, assim, você imagina que veio uma pandemia, todo mundo ficou em casa, o jornalista tinha que cobrir a pandemia. Né? Então, assim, a gente ia para dentro dos hospitais, não para dentro por uma questão mesmo de segurança, mas a gente ficava na porta dos hospitais. Eu vi famílias inteiras, assim, chorando seus mortos, entendeu? E isso mexe muito com a nossa cabeça. Com certeza. Isso mexe muito com a nossa cabeça. E eu fui mãe muito próximo da pandemia, né? Saulo nasceu 3 meses depois, fechou tudo no Brasil. Já era uma epidemia na Europa.
Eu lembro que na sala de parto, no apartamento, horas antes do parto, a gente estava conversando sobre, mano, que loucura, as pessoas na Itália estão morrendo, são 700 mil mortos na Itália, foi antes, como assim? Ele nasceu antes de fechar. Do bom aqui no Brasil. E aí eu lembro que a gente falava muito, rapaz, e no Brasil, será que chega? Será que chega? E eu lembro que eu falava, eu penso que depois do carnaval, o bicho pega no Brasil também. Então, assim, e quando chegou de forma avassaladora. O brasileiro gosta de estar na rua, o brasileiro trabalha na rua. E a incerteza, o desconhecido que surgiu ali, E aí acabou que, quando terminou minha licença maternidade, eu ainda fiquei interno durante um bom tempo, no regime de semana home, semana presencial. A gente teve um acompanhamento psicológico também, que a empresa subsidiou pra gente, isso foi muito legal. A gente fazia terapia 2 vezes na semana. Olha, maravilhoso. Em grupo, né? Separou grupos e tinha uma psicóloga, Cristina, até o nome dela, um beijo pra ela. E ela fazia atendimento online com um grupo, fazia dinâmicas e tudo mais, para sentir como é que estava ali muito importante. O andamento, né? Porque, infelizmente, o jornalista ele não podia parar completamente, porque a sociedade precisava se informar, precisava saber qual era o próximo passo. Precisava saber quando é que a vacina ia chegar, quando é que ia liberar, né, que iam acontecer as flexibilizações. Então, a gente não podia parar. E isso consumiu a todos nós. A pandemia, obviamente, impactou toda a sociedade. Mas a nós, jornalistas, cada um de nós saímos com alguma marca. Uns mais, outros menos. Eu reconheço, confesso, não sinto nenhum tipo... Não me acho menos jornalista do que qualquer outro colega, porque me impactou muito. Porque eu estava com um filho pequeno e eu lembro de eu ter que chegar para amamentar meu filho, eu tinha que tomar banho na minha garagem, eu ficava com medo de amamentar. Eu ficava com medo de segurar meu filho. Então, isso me impactou muito. E logo depois que foi passando a pandemia, que foi flexibilizando, eu fui cobrindo, chegada de vacina, liberação, as coisas, foi dando aquele sopro de esperança, mas eu já estava muito marcada. Então, aí veio esse momento, assim, eu lembro que o estopim que eu identifiquei que eu tinha chegado no meu limite fazendo uma coisa que eu amava, e isso também é muito frustrante, foi um caso de uma criança de 3 anos que foi assassinada por uma vizinha e teve o corpo ocultado, e eu entrevistei a mãe dessa criança e a dor dessa mãe me comoveu muito, ao vivo. E eu nunca tinha perdido o prumo emocional numa reportagem, principalmente ao vivo. Sim. Aconteceu muito, assim, da gente cobrir tragédias e depois você tá em casa, você ficar repassando aquilo e você se emocionar, ou então você precisar de um momento e... Momentos muito se recompor. Mas nesse dia em específico, a mãe começou a falar e eu comecei a chorar ao vivo junto com essa mãe. Isso foi no Jornal da Manhã. Eu comecei a chorar ao vivo e aí eu fiquei muito desconcertada. Ah, mas jornalista também é humano, tal. Mas eu sabia que no momento em que o repórter chora, ele rouba a atenção da notícia. E a gente não tá ali para isso. Né? Pelo menos eu, no meu papel de repórter, eu jamais quero virar a notícia. Então eu fiquei muito desconcertada e pedi desculpas e pedi pra gente interromper ali naquele momento a entrevista só para poder me recompor, e a gente voltava depois com o que de fato interessa, que era o assunto e era a investigação em torno da morte dessa criança. Então, quando eu me vi chorando ao vivo, eu pensei, eu digo, gente, eu tô realmente muito descompensada emocionalmente para continuar exercendo isso aqui que eu exerço. E aí juntou com todas as outras insatisfações. A gente tem, trabalhador tem insatisfação, trabalhador reclama, trabalhador... É amor e ódio, né? Trabalhador quer ser promovido, trabalhador quer reconhecimento, trabalhador quer valorização e luta por isso, né? E eu sou uma trabalhadora como qualquer outro CLT, minha carteirinha azul tá assinada lá, entendeu? Então, juntou todas essas frustrações ainda mais com essa fragilidade emocional. E isso foi, de fato, o start que me fez decidir por mudar. E aí essa decisão por mudar foi conversada internamente. Inicialmente eu tinha pedido, de fato, para sair e tal, mas aí a empresa valorizou essa crise, cuidou um pouco de mim ali também, e aí eu fiz uma transição de carreira do jornalismo para o entretenimento. E isso foi super positivo para mim. Estou trabalhando menos? Não. Talvez eu esteja até trabalhando mais, porque eu viajo mais, porque eu perco mais noite, né? Então, mas eu trabalho com temas mais leves, isso é inegável, apesar de eu não
Eu sou jornalista de sangue ali, então eu jamais vou ficar alienada. Eu consumo notícia diariamente. Mas eu não estar mais dentro da notícia me fez muito bem. Exatamente. Eu consumo... Poxa, a gente fala da violência. Violência é uma das piores coisas que a gente tem na nossa sociedade. Mas é muito diferente de eu ler, de eu ouvir, de eu assistir a notícia, de eu estar dentro da notícia. Com colete à prova de bala e ouvindo barulho de tiro e naquele pânico, né? Imagina o emocional, justamente o que aconteceu com você. E olha só, você falou, né? Nós somos trabalhadores, então tem vezes que a gente vai acordar e falar assim, nossa, eu não quero. Saco, quero sair, não quero. E aí é esse ponto que eu falo assim, a gente precisa na vida ter expectativa. Às vezes as pessoas ficam com esse romantismo de que não pode ter expectativa sobre nada, principalmente quando fala de relacionamento. Eu falo, não, gente, a gente precisa ter expectativa que nos até move. para sair. Exatamente, até para levantar, para sair da cama. O desejo nos movimenta. Então, uma coisa também interessante é falar sobre esse ponto que você traz, o momento que você passou a se enxergar, né, Jo? Aquele momento que você se olhou e falou assim, peraí, alguma coisa aqui, algo que pontuou você, que foi o choro naquele momento, fez você enxergar e reconhecer esse momento de tanto ajuda profissional, como você falou, que foi cuidada ali, foi acolhida pela sua equipe, como também você mesma se acolher. Tinham vários aspectos, né? Eu tenho 2 filhos e a minha filha mais velha, hoje tem 14 anos. Ela, quando era pequenininha, ela sofreu muito mais que meu pequeno em relação a isso. Porque boa parte do tempo eu fui mãe solo dela. E então eu me ausentava muito para trabalhar. Eu trabalhava na madrugada, então eu saía 4 da manhã de casa para trabalhar, voltava de tarde. Ela estudava em período integral. Já aconteceu muitas vezes de eu levar ela para dentro da empresa, para dentro da emissora, para eu conseguir terminar de trabalhar. Então era um corre bem, sabe? Um corre mesmo, assim. Sim. Só que eu sempre fiz isso muito consciente de que tudo na vida são fases, né? Escolhas. Tudo na vida é passageiro. E eu sempre tinha o olhar na frente. Eu digo, eu tô fazendo isso aqui, plantando para colher. Eu tô passando esse perrengue aqui, mas isso aqui vai passar. Só que, eu não fico, obviamente, esperando passar. Sentadinha aqui, digo, não, eu tô passando o maior perrengue do mundo, mas vai passar. Não, calma. Você tem que trabalhar também para que isso passe, né? Desejo, você né? Tem que fazer, você tem que dar a cara a tapa para que passe. Então, eu ia na mesinha lá do meu chefe e falava, olha, chefe, eu tô assim, eu tenho uma filha assim, não sei o quê. Queria conseguir mudar meu horário. Poxa, não dá para mudar agora, não sei o quê, mas vamos ver e tal. Chega uma hora, você consegue mudar um horário, você já dá uma respirada, já dá uma adaptada, entendeu? Se você não falar, se você não der nome, se você não mostrar o que tá te incomodando, o que tá te angustiando, você vai continuar nesse lugar de angústia e de incômodo, né? Resolve falar? Nem sempre, mas pelo menos está explícito, né? Quem precisa saber que você está angustiada, que você está incomodada, está sabendo. E a própria pessoa, quando você fala assim, dar nome, o quão é importante a gente nomear. Nomear sentimentos, nomear sensações, nomear emoções. Nesse momento que a gente passa a nomear, a gente passa a reconhecer. Né? E a partir disso, a gente reconhecendo, a gente aceita também, né? Acaba sendo esse processo aí. É isso. E isso acho que não vale. Isso não é só no âmbito de trabalho. Exatamente. Aquilo que você falou das expectativas, as expectativas elas funcionam para tudo. Isso. Para você desenhar seu futuro, sabe? Para você fazer escolhas dentro do que você espera mesmo. Falando assim, por exemplo, de relacionamento. Se eu tenho uma expectativa que eu quero um relacionamento que seja X ou seja Y, eu não vou escolher Z. Se chegar uma pessoa Z perto de mim, a pessoa é muito legal, mas eu olho assim, poxa, mas nisso aqui eu vou ter que mudar isso nela. Então, ela não é o que você está esperando, como se fosse entendeu? Porque depois isso frustra, porque depois isso traz o arrependimento, entendeu? E às vezes você faz escolhas
que não te satisfazem por pura pressão ou para dar satisfação a alguém. Às vezes você casa por pura pressão, porque a família tá pressionando, que você vai ficar pra titia, ou que você é um solteirão, ou que você precisa tomar um rumo na vida casando. E aí, às vezes, você casa errado. E aí, você se enfia numa relação ruim, uma relação morna. E, às vezes, continua, insiste nessa relação. E também pela pressão social. Só para dar certas satisfações, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que as expectativas, elas podem salvar a gente desse tipo de escolha aleatória, sabe? As palavras, né, elas podem nos curar ou também nos adoecer. Quando você falou essa questão de relacionamento, eu lembrei que eu conheço a Mari, conheço Mariana, que ela fez no Instagram dela, começou a influenciar, a inspirar no sentido de eu sou mulher, tenho 40, não sou casada, não tenho filho, e ela traz histórias sobre isso. O quanto da pressão social ali, e a própria pessoa. Eu falo isso até por mim. Quando eu fui casada e apenas 3 meses depois, eu me separei. E olha só a pressão que veio. Nesse momento, minha família ficava assim, não pode ser, insista, alguma coisa dessa forma. E a pressão social, 3 meses depois. E até hoje, quando perguntam, quanto tempo você ficou casada? Essa pressão aí. Mas quando a gente reconhece que a gente pode fazer escolhas diferentes, escolhas melhores, né, Ju? E eu costumo dizer para os meus pacientes, sustentar cada escolha. E eu acho que a gente tem que falar das escolhas erradas também. Isso. Tá tudo bem a gente fazer escolhas erradas. Isso. Sabe? Desde que as escolhas erradas não sejam criminosas, pelo amor de Deus. Um parêntese grande para isso. Um grande parêntese, que você não vai escolher o caminho do crime, né? Uma escolha errada, mas a gente não quer, a gente não tá falando sobre isso. A gente tá falando sobre escolhas da vida, tá? Porque assim, por que eu falo escolhas erradas? Porque eu já fiz escolhas erradas também, sabe? Que impactaram definitivamente na minha vida. Só que como é um âmbito muito íntimo, eu vou só permear assim, bem relativamente, assim, né? Sobre essa escolha. Eu fiz uma escolha errada que me impactou negativamente, óbvio, do ponto de vista das consequências, mas que me empoderou muito, que me fez ter, de fato, as rédeas da minha vida comigo. Isso. De eu me olhar e dizer assim, beleza, eu fiz essa escolha aqui, mas a escolha foi de quem? Minha. As consequências são de quem? Minhas. Isso. Eu vou aparar as arestas aqui de quem foi, de quem acabou sofrendo por causa dessa minha escolha. Então, eu vou consertar isso aqui, mas depois é comigo. A escolha foi minha. E eu tenho que tomar posse dessa escolha errada, porque, assim, foi eu que escolhi. O que é que eu vou fazer sobre isso? Né? Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar a minha vida com problema bom é problema resolvido, né? E assim, e eu faço escolhas que eu possa sustentá-las pro bem e pro mal. Exatamente. Se eu errar, eu vou matar no peito aqui, vou dizer, galera, errei, é isso aí, o que é que eu posso fazer para consertar? E vamos tocar o barco. Isso. Eu também não fico me martirizando, eu também não fico vivendo de erro do passado, né? A vida é para frente. A vida é para frente. Então, assim, tem gente que às vezes vive o erro do passado pelo outro, né? Já aconteceu comigo também, de outra pessoa ficar sempre trazendo à tona, sempre trazendo erros do passado, e que eu olho assim, eu digo, gente, a vida andou. Temos tantas outras escolhas certas que aconteceram, tá temos tantos aí nesse outros momento. Acertos que deram certo, sabe? Porque quem vive de passado, nem os museus estão vivendo mais de passado. Você vai no museu aqui de Cidade da Música, é tudo tecnológico. É tudo no touch, nem museu está vivendo de passado, entendeu? Exatamente. E então você se empoderar e você ter essa responsabilidade sobre as escolhas faz de você uma pessoa mais consciente do próximo passo, né? Do que você quer para si mesmo. Né? Pô, você fez uma escolha errada aqui, não quer dizer que a próxima escolha também tem que ser errada. Você pode, na próxima escolha, fazer uma escolha certa. Pode sair da caixinha, né? Exato. Então, a gente tem que falar da escolha errada também.
É bom fazer a escolha certa, mas a escolha errada acontece, gente. E aí a gente ou troca um casamento depois de 3 dias, ou então a gente muda o emprego depois de 20 anos, ou, sabe, enfim, toca o barco, a vida é pra frente. E, Ju, isso faz tanto sentido, porque, assim, eu tenho pacientes que justamente elas falam assim, como se tivesse esse ideal de perfeição, esse ideal que precisa ser aquela pessoa que não pode falhar. E isso vem, né, também da história de vida de cada uma. E o que você falou no início, a interpretação que cada pessoa faz das suas experiências passadas, da sua história de vida. Cada um vai fazer uma interpretação diferente e, a partir disso, vai te atravessar de forma diferente. A gente tem uma ferramenta que está aqui, né, que é o celular, que é a rede social. A gente tem essa ferramenta aí que ela pode ser muito perigosa, do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista do ideal. Eu lembro que recentemente, uns 2 anos para cá, eu fiz uma mudança completa assim no meu algoritmo e nas minhas redes. Eu passei a seguir pessoas com padrão de beleza parecido com o meu, poder aquisitivo parecido com o meu, realidade parecida com a minha. Eu fui dando um follow, assim, tipo, óbvio, eu mesmo não tenho problema nenhum em ver gente rica vivendo. Inclusive, tem hora que eu acho ótimo ficar vendo lá. Tem uma milionária no TikTok que, menino, essa mulher, ela faz salmão com lagosta como quem faz arroz com feijão. Mas eu acho tudo tão bonito, eu fico passada na limpeza dela, eu digo, vou imitar pra mim na limpeza. Aquelas mesas maravilhosas. Eu digo, manter a cozinha limpa é algo que eu consigo me inspirar nas milionárias do TikTok. Minha cozinha vive mais limpa porque eu me inspiro nas milionárias do TikTok. É a mesma panela? Não, mas a cozinha, o detergente tá lá. E aí, só que eu fiz esse treino no meu algoritmo. Coisas que entravam muito na minha mente, tipo, vamos falar do que a gente mais vê na internet mesmo, que é a busca do corpo ideal, o padrão de beleza, os produtos, né? Os unboxings do recebido, da bolsa, da marca luxuosíssima que eu jamais não. As palavras têm poder, que um dia eu poderei comprar, mas no momento eu não posso. E caso você queira, né? E se eu quiser comprar, exatamente. Entendeu? Então, isso entrava muito na minha mente, assim, entendeu? E eu olhava assim, eu dizia, rapaz, mas por que eu tô assistindo isso? Por que eu tô assistindo isso? Eu vou ter essa bolsa? Tão cedo não. Eu tenho essa bolsa agora? Não. Eu vou comprar falsificada? Pelo amor de Deus. Primeiro que eu não vou estimular um mercado pirata. E segundo, porque todo mundo vai olhar e dizer, querida, você anda num carro popular, você tem dinheiro pra comprar essa bolsa aonde? Entendeu? Então, assim, não tem como. Então, eu ia lá, tem uma ferramenta, gente, aprendam. No Instagram, tem os 3 pontinhos na parte de cima do vídeo e da foto. Você aperta 3 pontinhos e bota não tem interesse. É isso. A rede social já vai parar de lhe entregar esse tipo de conteúdo. Extremismo político, intolerância religiosa, tudo isso eu vou, 3 pontinhos, não tem interesse. Achei que era só um fulano. Não, e ele para de me entregar. Porque chega ali na aba do explorar, no TikTok principalmente, que tem a For You. E aí na For You também, você aperta lá no videozinho em cima, tem lá, não interessado. Uma indicação pra você, né? Aí você bota não interessado, que é o coraçãozinho quebrado. Aperta lá direto. Então isso só, treinar o algoritmo. Entendeu? Mas aí você treina, você vai ficar só dentro de sua bolha. Não. Mas a rede social é de quem? A rede social é de quem, gente? Não apenas postar só o que você quer, como também você recebe o perfil é de Ju Cavalcante. O celular é meu, a rede social é minha. Eu consumo o que eu quiser. Exatamente. Do jeito que eu quiser. Entendeu? Você não quer se alienar, não? Aí você vai se informar pelos meios profissionais de informação, que é o jornalismo. Aí, ó, tá vendo? Então, assim, a internet, cada um tem seu mundinho ali, gente. E nós estamos dentro da nossa bolha. O que eu tô falando de treinar o algoritmo é para você tentar estar dentro de uma bolha real. E não consumir tanta coisa Você não nociva. é milionário e você não é a mulher que tá cheia de procedimento, que toma 1000 hormônios, que tem tempo livre suficiente para ir pra academia. E quando você olha a sua bolha na internet, é só isso. E aí já é comparação nesse momento, né? Você pira. Então, até pra fazer maquiagem, né? Que eu gosto, né? Eu faço minha própria make. Eu tava até elogiando hoje, né, Ju? Obrigada. Mas aí, até pra isso, eu passei a seguir pessoas com o meu tom de pele, sabe? Com cabelo parecido com o meu, biotipo parecido com o meu, sabe? Que é pra eu estar ali vendo coisas que realmente serão úteis pra mim.
que realmente vão me impactar de modo positivo, sabe? Sigo mães, sigo empreendedoras, sigo pessoas que têm algo de interesse realmente, assim, válido. E o mundo que te interessa. É isso. Mais importante. Sabe? Porque às vezes você começa a seguir uma galera que você fica tão viciado naquele conteúdo ali e que você vai olhando pro lado e vai vendo que sua casa não é daquele jeito, que seu perfume não é esse, né? que sua bolsa não é essa, que seu carro não é esse, que seu cabelo não é esse, que sua maquiagem, sua pele, que sua unha, sabe? Uhum. E você vai querendo tudo, você vai querendo tudo. Quando você vai se olhar no espelho, você virou um personagem da internet. Virou o outro. E a vida online, ela é perfeita. Ela é perfeita. Você entra no meu perfil, você vai ver minha vida coloridíssima. As festas, as crianças, a selfie lindíssima, maquiada. Mas, minha filha, no off o pau come. Exatamente. É bronca todo dia, o menino acorda atrasado pra ir pra escola, todo dia chega a notificação do atraso, e o marido manda o áudio reclamando do valor do preço das coisas do mercado, e tem que ir no mercado comprar que boa. É a vida real. E o carro quebra, e você passa o fim de semana todo na oficina com o carro. Só que, tipo, você vai postar isso pra quê? Isso não gera interesse pra ninguém. Eu, como influenciadora e criadora de conteúdo, eu preciso gerar interesse na internet. As pessoas não vão se interessar, entendeu? Pelo carro quebrado. Às vezes até se interessa pela bronca que eu dou no menino e tal. Algumas eu trago, mas outras não, porque eu também consigo, apesar de ser uma pessoa pública e trabalhar com internet há muito tempo, eu consigo ainda preservar certo mistério quanto à minha intimidade, sabe? Eu consigo... eu tenho um termômetro para isso. Eu sei o que é a bronca, por exemplo, que eu passo no meu filho, que é uma bronca eu e ele aqui no tete-a-tete. E eu sei o que é uma bronca, um conselho que eu dei, que talvez sirva para outras mães. Ou alguma historinha que ele conta que vai ser super engraçada, mas que não vai expor ele de uma maneira ridícula, né? Eu tenho muito esse cuidado. Eu agora vivo um momento muito peculiar da maternidade, que é você ser mãe de adolescente. Imagine eu, uma adolescente, sendo mãe de outra adolescente. Então, assim, eu vivo esse momento muito peculiar e que requer uma atenção, e é um momento que eu ainda tô entendendo como é também. Tá descobrindo junto. Eu nunca fui mãe de adolescente, entendeu? E assim, tá novo assim pra mim também. Então eu poderia falar mais sobre isso na internet? Poderia. Mas como é que eu vou falar de uma coisa que eu tô aprendendo ainda? Sabe? Eu tô aprendendo ainda. Então, talvez para as minhas colegas que têm filhos na idade do meu mais novo, às vezes eu até brinco, eu digo, tô vindo do futuro, falar pra você, dando quando conselho. chegar lá nos 13, 14 anos, vai ser assim, assim, assim. Enquanto a gente tá aqui só passando pelos 5, 6, tá massa. Mas lá nos 14 é de outra maneira. Então, eu acho que a gente precisa se livrar mais dessa arma mental que é o online, e a gente precisa viver o nosso offline plenamente. E aí, vivendo o offline plenamente, a gente vai conseguir se autoconhecer. Isso. A gente vai saber o que nos satisfaz. A gente vai saber o que nos alegra. Quais são nossos reais desejos. A gente vai saber o que nos dói, sabe? Porque assim você fica, poxa, eu queria ter uma casa harmonizada no Feng Shui, eu queria ter uma casa bem decorada, eu queria ter... Mas é isso que te dói realmente? Ou é porque você veio na internet que tá lá lindíssima a casa e a sua não é assim? Ou será que o que te dói pode ser muito mais profundo do que um sofá diferente, sabe? A gente tem que sempre procurar melhorar, isso é fato, mas a gente tem que trazer as nossas expectativas, como já falamos, as nossas cobranças, como já falamos, as nossas escolhas, como já falamos, para o mundo real. Exatamente. Para o mundo real. Sabe? Olha a sua realidade e olha a realidade de quem está postando na internet e compara. Se são parecidas, que sirva de inspiração, né? Mas se são completamente diferentes, é a vida daquela pessoa e é a sua vida. Tem que saber separar, porque senão você pira. E Ju, eu te acompanho, né, já nas redes sociais há muito tempo. E eu me inspiro. Por sinal, a Ju, gente, está num
outro momento da vida dela. E a gente estava falando justamente sobre essa pressão, escolhas certas, e como a pressão está sendo motivadora, está sendo combustível, né, Ju? E vamos falar, é a questão da atividade física. Isso, a minha hashtag lá, quem me segue sabe, hashtag Vai Gata Sarada. Vai Gata Sarada, aí, ó. O Vai Gata Sarada foi um movimento que eu comecei há uns 3 anos. Porque, assim, eu nunca fui magrinha modelo. Nunca fui. Fui a vida inteira, fui atleta. Não de alta performance, mas desde a infância sempre fui estimulada a praticar esporte. Adolescente, fui pra academia. E aí, depois que eu fui mãe a primeira vez, eu fui mãe com 23 anos. Mãe de Duda. E aí, a partir daí, por consequências mesmo da vida, das escolhas... Isso. Eu coloquei essa coisa da atividade física, do cuidado comigo mesma, para segundo plano. Poxa, mas também puderam, eu mãe solo, criando uma filha sozinha, mudei de cidade, sabe, sem rede de apoio, enfim, eu não tinha nem tempo, nem cabeça para isso, e tá tudo bem. Mas, assim, isso sempre foi uma coisa que me angustiou. De eu não praticar atividade física, de eu sempre colocar isso em segundo plano. E aí passou, fui empurrando, tive meu segundo filho. Engordei, eu já tive um processo emocional mais voltado para o âmbito profissional, que me fez engordar bastante. E aí depois eu engravidei, não engordei tanto, mas eu já estava com sobrepeso. E aí eu engravidei, engordei 9 quilos, perdi 13. Tava ótimo. Mas aí veio a pandemia. Isso. Surtamos todos, ficamos todos malucos, e a gente só fazia o quê? No meu caso, eu trabalhava, dava de mamar e comia. Naquele momento também que você falou a respeito, né? Da questão do emocional ali abalado. Então, assim, todo mundo comeu pra caramba, todo mundo, enfim, gente, sabe? Aí tinha coisa de fazer exercício em casa. Eu não tinha ânimo pra isso. Eu também não. Mas é porque eu tava com um bebê de 3. Eu tava com um bebê de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, depois de 1 ano, depois de 1 ano e meio. E eu trabalhava, era pandemia, enfim, a gente não sabia como é que ia ser as coisas. Eu queria chegar em casa pra dormir. Eu não queria chegar em casa pra fazer exercício físico, né? Mas aquela pontinha aqui, assim, no fundo da consciência, você precisa tomar uma tendência na sua vida, minha filha. Olha lá, minha filha. Você trabalha com a imagem, minha filha. Vamos nessa. A tal da... Eu não posso nem dizer que foi a tal da pressão estética. Era uma coisa minha mesmo, de eu me olhar no espelho e ficar triste quando me olhava. Sim. De eu chegar para provar uma roupa e ficar chateada, porque eu tinha que ir no plus size, porque eu tinha, sabe? Gente, eu não tô falando aqui que é ruim, que é feio, pelo amor de Deus. É porque não era uma realidade minha. Perfeito. Eu cheguei nesse momento e eu não estava feliz, e é isso que importa. Quem é feliz, ótimo. Isso. Quem não é, busca mudar. Entendeu? E isso faz parte das suas escolhas. Então eu tava com a autoestima muito ruim nesse sentido. E aí, quando as coisas foram melhorando, 3 anos atrás, aí eu vou fazer exercício. Aí comecei fazendo em casa, porque eu não gostava de academia. Gostei durante muito tempo, mas depois que eu comecei a engordar, eu passei a não gostar mais. Eu achava que as pessoas me olhavam torto, eu achava que todo mundo reparava, eu achava que todo mundo dava conta do que eu estava fazendo ou deixando de fazer na academia, se eu estava emagrecendo, se eu não estava emagrecendo, se estava botando shape, se não estava botando shape. Mas tudo isso fonte e vozes da minha cabeça. Exatamente, Ju, é engraçado que até comigo, às vezes eu vou na academia e eu fico assim, pensando, até antes de ir, não, quando eu tiver com o corpo melhor eu vou. Se academia é pra gente ir. Fala uma coisa pra você, uma coisa de quem é marombeira agora fitness. Fica na academia de domingo a domingo, ninguém liga. Isso. Todo mundo que é maromba, que treina, aquela mulher que tem um shape, Graciane, ela entra na academia, faz o treino dela, toma um scoop de whey e vaza. Exatamente. E vaza. Ninguém liga. Então, minha filha, bote sua roupinha e vá. Compra um lookinho. Lookinho é motivador. Lookinho novo, pá, combinante. E vai pra sua muito academia, motivador. Vai fazer sua atividade física. Porque aí eu comecei fazendo em casa. Aí comecei fazendo em casa, nananana, muito bom, muito bom, muito bom. Comecei a ter um resultadozinho pequeno. E isso motiva também, né? Motiva, tava gostosinho, comecei fazendo em casa, e tava gostoso, taranana. Aí chega o quê? Férias. Aí viaja, não faz, não sei o quê. Nanana. Podia fazer, porque tava no aplicativo, mas enfim, você vai colocando 1001 desculpas.
Ou seja, eu não estava mentalmente amadurecida da ideia do que eu queria. E aí... Mas deu o pontapé inicial. Dei. Exatamente. Destravei. Isso. Destranquei a porta. Exatamente. Só não abriu e passou. Exato. Destranquei a porta e comecei a fazer. Mas aí parei. Aí depois, as pessoas começaram a cobrar. Cadê o Gata Sarada? Cadê o Gata Sarada? E o projeto, não sei o quê. Não. Eu, rapaz, isso tá começando a impactar nas pessoas. Essa hashtag pegou geral. E eu fico chateada quando eu não consigo honrar meus compromissos com as pessoas, entendeu? Aí eu digo, não, eu preciso tomar uma tenência na minha vida. Então você começou a pensar mais no compromisso com esse... Não, vou criar uma estratégia aqui. Funciona pra mim. E aí né, as coisas foram acontecendo, eu não fui conseguindo e tal. Até que chegou ano passado... Eu vivi algumas experiências fortemente ligadas à minha autoestima, à percepção de mim mesma, que me impactaram e me deixaram triste. Sim. Tipo, de eu me olhar, eu queria vestir uma roupa para apresentar um determinado programa, eu tinha um idealizado um look, um figurino para mim, que na hora ficou horrível. Porque não era para o biotipo que eu me encontrava, não era para o corpo que eu estava... né, habitando naquele momento, e eu ficava muito frustrada com isso. E isso começou a impactar na minha autoestima. E eu sou uma mulher leonina, eu sou uma mulher extremamente vaidosa. Eu sou uma mulher... Eu não tenho nenhuma cerimônia em dizer isso. Eu sou uma mulher que gosto de me vestir legal, que gosto de me sentir bonita, que gosto de ser elogiada. Eu sou essa pessoa, eu gosto disso. Sim. Assim como sei também elogiar, sei reconhecer as pessoas... E eu acho todo mundo lindo. Eu sou esse tipo da pessoa que eu acho que todo mundo tem uma coisa linda em si mesmo, sabe? Só acho que você tem que valorizar, eu sei bem o que é isso, viu, Ju? Eu adoro, acho todo mundo lindo. E aí, só que eu me olhava e aí eu ficava muito angustiada. Você não se reconhecia. Muito angustiada, assim. E eu olhava assim, eu dizia, não, agora eu sou isso aí. Eu sou plus size e eu vou me reconhecer como plus size, entendeu? Eu vou me sentir linda assim. Aí tentava, passava um dia, passava 2, nananã. 3, 4, aí digo, não, isso aqui não tá legal não. Sabe? Não tá legal. E quando impacta na autoestima, impacta em tudo. Rendimento profissional, porque você começa a ficar meio com vergonha de aparecer. Digo, não, vamos fazer essa matéria toda em off, só com a minha voz. Né? Aí, porque eu me olhava na tela, me achava péssima. Começa a impactar no casamento, sabe? Você vai, eu sou casada há 10 anos. Na verdade, há 10 anos de relacionamento, 11 anos de relacionamento, 7 anos de casado. E assim, meu marido comigo, me dizendo que eu sou linda em todas as minhas fases. Então, só que isso começou a questão da autoestima começou a entrar na minha mente tão fortemente que eu comecei a questionar. Meu marido estava comigo, dentro de casa, dorme todo dia em casa, é um homem maravilhoso, graças a Deus. Mas eu comecei a questionar. Mas será que ele está só comigo mesmo? Eu, assim, do jeito que eu tô? Autoestima toda cagada. A insegurança Chego total em casa, fico nesse momento. mal-humorada, sabe? E não me sinto segura, e não tenho... Acho que ele não tem mais desejo por mim, acho que ele não sei, tem alguma coisa errada. E aí você começa a alimentar Ave Maria. coisas na sua mente. A mente fica assim com histórias, né? Você vai criando coisas assim, entendeu? Você vai criando maluquices na sua cabeça. E aí, fazendo esse trabalho mesmo de autoconhecimento e com a ajuda de terapia. Olha. Uma ajuda de terapia. Aí, gente. Eu lembro que eu cheguei na sessão e falei pro meu psicólogo assim, eu digo, eu preciso que você me ajude a recuperar a minha autoestima. Aí ele fez, mas de tudo você acha que o seu problema é esse? Eu digo, o meu principal problema é a falta de autoestima. Se você recuperar a minha autoestima, eu vou recuperar minha segurança e minha autoconfiança, eu vou me achar bonita de novo, desejável e eu acho que eu vou reabrir as portas que eu mesma fechei. Então, me ajude aí. E aí, pau. E aí a gente foi trabalhar isso. Só que aí começou os questionamentos, né? Tipo, o que é que falta? O que é que falta? Eu quero perder peso, eu quero emagrecer, eu quero voltar a entrar no meu manequim 40 que eu entrava. Então eu vestia 46, algumas roupas eram número 48, e eu queria voltar a vestir 40 de novo. E o que mudou? Quando foi a chave aí? E aí mudou quando
né, junto com a terapia, a gente começou a traçar objetivos mesmo. Reais, né? Alcançáveis. A primeira coisa que o terapeuta falou pra mim, ele fez: Juliana, você tem todas as ferramentas, tá faltando o quê? É tempo? Não tá faltando tempo. Se você reorganizar seu horário de trabalho, se você organizar a sua rotina em casa, regular seu sono e passar a ter compromisso, você vai ter tempo sobrando. E dito e certo. Então, assim, meu horário de trabalho era bagunçado. Tinha dia que eu ia de manhã, tinha dia que eu ia à tarde, tinha dia que eu ia, sabe? Eu digo, não, agora eu vou à tarde. Porque de manhã eu vou acordar, organizar a rotina dos meninos de ir pra escola, vou levar os meninos pra escola, da escola, academia. E você acabou se organizando em todas as áreas, né? Todas as áreas. Academia. Porque quando você tem um compromisso, sim, um compromisso diário, você consegue organizar o seu dia a partir desse compromisso. E aí eu coloquei, isso foi determinante, assim, e eu coloquei isso em casa. Eu digo, gente, a partir desse momento, eu passarei a tratar como prioridade o meu bem-estar físico, também em nome do meu bem-estar mental. Então eu vou voltar pra academia. Eu lembro que o primeiro dia eu tirei força, assim, Deus me sustenta, eu vou malhar, entrar nessa academia aqui, sim, eu vou botar um fone, eu não vou olhar pro lado. A força do seu desejo, né? Eu vou fazer meu treino e eu vou pra casa. Porque se eu olhar pro lado e achar que tem alguém me olhando, acaba. Desmorona tudo. E aí, falei isso em casa. E aí, por sorte, meu marido entrou também nesse esquema, né? Também emagreceu pra caramba, também voltou a malhar, muito estimulado. Então, isso ajuda também. Porque você, querendo ou não, quando você começa a mudar, o meio que você está inserido muda também. Né? Quando você passa a comer saudável, todo mundo passa a comer saudável junto. Quando você passa a valorizar a movimentação, né, da atividade física, isso passa a valorizar também. Então, eu comecei. E eu não esperei. E aí teve outro fato importante. Que aí eu lembro que numa conversa ele falou assim: quando é que você vai começar? Aí eu fiz, não, porque hoje tem isso, amanhã tem isso. Olha aí. Acho que segunda. Aí ele fez, não, amanhã você tem o quê de manhã? Eu fiz, não tenho nada não. Aí você vai começar amanhã. Começa amanhã. Por que você não começa amanhã? Não, amanhã aqui nada. Vou não. E fiquei nessa. Não, amanhã não. Aí eu tava no trabalho e comecei a... Sabe quando você tá no trabalho assim, meio distraído, você vai pensando no que aconteceu no dia? Aí comecei a martelar com essa coisa. E aí me deu um faniquito. Eu vou começar a malhar. Agora eu vou começar a malhar com personal. Eu tenho personal na família, gente. Olha só. As ferramentas, como o seu terapeuta falou, né? Todas as ferramentas ali. Faltava uma coisa íntima, uma coisa interna mesmo. Isso. Faltava destravar um medo, destravar uma insegurança. Aí eu comecei a destravar mesmo. Pô, eu tô gordinha agora, eu vou pra academia, eles vão me ver gordinha. Mas daqui a 6 meses, eles vão me olhar e vai dizer, poxa, emagreceu, entendeu? Assim como é. Sim. Ouvi do professor da academia dizer, você é um dos melhores cases desse ano aqui da academia. Entendeu? Então, assim, aí falei com o personal da minha família, personal Rafael Gargu, inclusive, maravilhoso. Oh. Fica a dica. Faz consultoria online e tudo, fazendo essa publi aqui pra ele. Falei com o Rafael, era de noite, pra você ter ideia, viu? Pra você ver em casa que não tem hora, minha irmã. Não tem, ou você tem que começar na hora que dá aquele estalo na sua mente, que senão você não começa. Era de noite, era quase 8h30 da noite, eu mandei um áudio pra ele. Eu preciso malhar. Você precisa fazer um treino pra mim. Pra amanhã. Ele, como assim, não sei o quê? Eu digo, o que é que você precisa? Aí ele, vamos fazer a anamnese, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo online. Eu comecei a passar pra ele. Tem problema disso, tem hernia de disco, tem não sei o quê. Ele, você quer treinar quanto tempo, quantos dias na semana? Eu digo, 14 dias por semana. 24 horas. Brincadeira. Aí eu digo, não, eu quero treinar pelo menos de segunda a sexta. Hoje eu já treino de segunda a sábado. Eu quero treinar de segunda a sexta. Eu sou uma pessoa que viajo muito. Eu não tenho... Passei todo o meu histórico pra ele. Hoje você treina de segunda a sábado, é, João? Segunda a sábado. Oh, gente, que inspiração, viu? Tipo, é sempre que dá pra treinar de segunda a sábado? Não. Mas aí, tipo, hoje é um dia que eu não sei se eu vou conseguir treinar. Porque eu tô aqui com você, depois eu tenho gravação pela TV. E aí, de noite eu sou meio ruim de malhar. A gente cortando aí esse processo de Ju, tá vendo? Não, mas aí o que é que eu faço? Vou domingo. Exatamente. Fui ontem, vou quarta, quinta, sexta, sábado, vou domingo, porque eu não fui na terça. Senão já é o quê? Essa cobrança aí. Não, se eu vou todo dia, se eu vou segunda a sábado, eu tenho que ir segunda a sábado. Se eu falto um dia,
E muitas pessoas desistem. Mas você fica maluca. Mas muitas pessoas desistem depois disso. Desiste porque coloca expectativas irreais acerca dos resultados. Mas quando eu não consigo ir a semana toda, eu fico chateada. Mas a semana toda, a semana toda completa, você fala, né? Eu fico retada. Fico chateada. Ainda mais agora que tá aparecendo um quadríceps, eu quero esse quadríceps. Mas essa chateação, você acha que ela, pelo que eu tô percebendo, é motivadora, né, pra você? Ela ainda é motivadora, ela não me angustia, não. Isso, exatamente. Eu não fico chateada, angustiada, achando que que eu engordei 1 grama porque eu não fui um dia, não. Porque sai dessa maluquice. Tem essa questão aí da pressão como uma forma também da pessoa também procrastinar. Eu falo isso porque eu tenho pacientes, e uma paciente que também é o case pra mim, que ela tinha essa questão da procrastinação e começou a atividade física 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E hoje ela manda até vídeo pra mim, foto, dizendo, tô aqui, minha psi, tô aqui. Então, assim, eu tenho muito que enaltecer a importância da terapia nesse processo. Para a autoestima mesmo. A gente não faz terapia só quando tá com problema extraconjugal. Quando tá com problema conjugal, ou quando tá com problema familiar, ou quando a gente tá de luto, ou quando a gente tá em depressão. No limite. A gente tem que fazer terapia quando a gente não consegue destravar, ou quando a gente não consegue resolver algo que você sabe que é um gatilho mental. Isso. A minha autoestima, eu sei quando eu tô com autoestima bacana. E eu sabia que eu não tava. E autoestima é gatilho mental. E eu precisava de um empurrão, de alguém de fora. Porque por mais que meu marido sempre vai dizer que eu sou linda. Porque ele tinha medo de apanhar. Se ele não dissesse que eu tava linda, entendeu? Mas eu precisava de alguém que me olhasse francamente e dissesse, você não faz porque você tá travada, destrave isso aí, às vezes a própria saúde também, né? E vamos considerar. Eu sempre fui uma mulher muito saudável, graças a Deus, né? Fazendo ou não atividade física. Mas, assim, eu lembro que teve um momento bem engraçado dessa trajetória, que coisa de 5 meses depois que eu comecei o processo, eu já tinha perdido 5 meses. Já tava ali vendo a mudança. Com 5 meses eu já devia ter perdido uns 8 a 9 quilos. Uhum. E aí, eu fui fazer o exame periódico da empresa. E aí, cheguei pra fazer o periódico. E aí, na hora que eu entrei, o médico me olhou, aí ele, perdeu peso? Aí eu fiz, doutor, perdi. Aí ele, vamos fazer os exames. E aí estava tudo mais baixinho, colesterol mais baixo, açúcar mais controlado, triglicerídeos mais controlado. Aí ele, vamos olhar na balança. Aí na balança, lá, menos 5 quilos. Ele, olha, você está de parabéns. Atividade física, e eu 5 vezes por semana. Aí ele, olha, aqui tinha nenhuma no último exame. Tá então, vendo? Assim, gente, foi dando um orgulho, sabe? Admiração por você mesma. E todos os dias que eu consigo, porque eu falo muito isso, eu fiquei 15 anos longe da academia. E todo dia que eu consigo, eu até posto foto, nem ligo, tô nem aí. Todo dia que eu consigo, eu me acho vitoriosa. Me acho vitoriosa. É só a academia que eu tô fazendo? Não, eu fiz dieta, né, déficit calórico, bonitinho. E, assim, acompanhamento profissional me ajudou muito, né? Então, a terapia me ajudou muito, com o psicólogo. O profissional me ajuda muito, porque é um compromisso, é aquilo que eu falei. Isso. E você tem que lançar a mão dos artifícios que você sabe que funcionam pra você. Se eu dissesse assim, eu vou malhar por conta própria, talvez não desse tanto certo. Pra mim também não funciona. Porque o compromisso comigo mesmo, às vezes você se autonegligencia. Isso é normal, você às vezes se coloca em segundo plano, você não se coloca como prioridade. Isso. E as coisas que são pra você vão ficando pra depois. No momento em que eu coloquei um compromisso com alguém, eu tenho que dar satisfação ao personal, porque todo dia eu tenho que dar o tique lá no aplicativo e ele vê. Não adianta eu querer dar o tique falso, tipo, tô em casa, vou dizer que malhei e deu ok aqui no treino. Ele olha tudo, o aplicativo conta o tempo que você ficou com o aplicativo lá treinando. Tá vendo? Não dá pra enganar aí, viu, gente? Repetições que você fez, tudo bonitinho, não dá pra enganar, Rafael. E aí eu tinha que dar essa satisfação pra ele, até porque, como eu fechei com ele um acordo de parceria, e deu ser o case dele, eu preciso gerar resultado pra ele. Porque o trabalho dele é diretamente impactado. Ele usa a minha imagem pra divulgar o trabalho dele. Então, se ele ficar divulgando a minha imagem e ninguém vê diferença, não ter resultado nenhum, não tá sendo interessante pra ele também. Sim. Né? Então, eu tinha que dar essa satisfação pra ele. E eu comecei a fortalecer o movimento Gata Sarada, de estar postando, de estar mostrando a evolução, de estar trocando com minhas seguidoras sobre isso, porque é um compromisso que eu tenho com elas também.
Então, tanto é que até Wanderson Nascimento, do jornal, ontem mesmo ele postou, olha, eu tava aqui na academia para desistir do treino, vi seu story, continuei o treino. Então, assim, se eu consigo fazer pelo menos isso para uma seguidora, isso já me motiva a ir hoje de noite, por exemplo, para academia. Mas, Ju, você realmente é uma inspiração. Eu fico feliz com isso. Uma responsabilidade muito grande, mas me traz muita felicidade também. Aumenta a responsabilidade, mas o prazer, né, a admiração por você mesma, olha só. Essa inspiração, eu tenho gente que fala assim, pô, você não se sente pressionada quando todo mundo diz assim que você é uma inspiração? E eu realmente não me sinto cobrada, sabe por quê? Porque eu tenho dentro de mim uma filosofia de sempre ser melhor hoje do que eu fui ontem. De todos os aspectos. De treinar sempre o olhar para empatia. Quando eu falo que acho todo mundo bonito, não é, sabe, papinho, não. É de eu olhar com empatia para o outro. Sabe? Obviamente, gente, que olhar com empatia para o outro não é você ser besta, não é você deixar o povo, sabe, fazer você desculpa a palavra, de otária, entendeu? Tipo, tem gente que o santo não bate e tá tudo certo, você tem que respeitar isso também. Tem gente que não vai com sua cara e tá tudo certo, que você também não vai e tá tudo certo. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Exatamente. Mas se você treinar o seu olhar para perceber os outros da melhor maneira, se você se colocar como alguém que pode ser útil para as pessoas. E assim, um story que eu posto falando sobre essa minha mudança e falando para uma seguidora no direct que ela também vai conseguir, isso me torna útil para essas pessoas. A questão da sensibilidade também, me torna né? útil. Assim, na minha maternidade, eu tento criar os meus filhos sob essa perspectiva de estar criando pessoas para impactar o mundo. E eu não falo impactar o mundo, porque quando a gente fala esse tipo de frase, as pessoas interpretam ao pé da letra, de tipo, estou criando para fazer a diferença e ser um ativista, um presidente, um não sei o quê, alguém que vai... Não, gente, se você for uma pessoa legal, uma pessoa que vai respeitar as leis, uma pessoa que vai cuidar ali do seu ambiente, né? do seu núcleo, se você ser legal com as pessoas, se você ser gentil, se você não cometer crimes, se você, sabe, você já impacta o mundo positivamente, porque cada pessoa sendo bondosa, sendo gentil, sendo respeitosa no seu núcleo, um vai reverberando no outro, e a gente tem uma rede, uma cadeia de pessoas boas no mundo, entendeu? Então, eu sempre tenho muito essa reflexão, eu sempre tenho muito essa intenção de ser melhor, balizando a minha vida. Se eu consigo num dia, ótimo. Se eu não consigo, pelo menos a intenção, ela se mantém viva, sabe? Eu amei você ter trazido essa palavra, intenção. Porque quando a gente coloca intenção em algo, a gente torna aquilo ali não somente possível, quando a gente coloca intenção, é o desejo que está aí rondando, se movimentando. E hoje, João, a gente percebe também que tem várias formas de nos ajudar, da tecnologia nos ajudar, né? Por exemplo, muitas pacientes também que eu acompanho, eu vejo que a questão, tanto seja por medicação, mas seja não medicação, seja por homeopatia, enfim, alguma coisa ali não está seguindo o que deveria seguir. E a gente percebe agora tem a estimulação magnética transcraniana. É isso mesmo? Que chique esse nome. Peraí. É o negócio do MTS. Porque isso não é minha área. Peraí. E hoje, Ju, a gente percebe, graças a Deus, né? Felizmente, tem muitos recursos para cuidar da saúde mental. E a gente percebe com a ajuda da tecnologia, a tecnologia a nosso favor aí nesse momento, né? E aí eu estava pensando, não sei se você conhece, mas eu até li a respeito muito, estudei alguns artigos falando sobre a estimulação magnética transcraniana. Não conheço, não. Não conhece? E assim, eu também não conhecia. Mas olha só, como estimula
as ondas cerebrais, estimula nosso cérebro e é indolor, né? Eu acho que por ser uma tecnologia não invasiva, isso já não apenas nos ajuda, como também é uma forma ali da gente estar se preservando, né? Algo muito invasivo, às vezes a gente percebe. Já me perdi toda. Não, mas eu já entendi. Entendi. Deixa eu pegar. Parar com medicamento, seria isso? Não. Eu queria parar de falar. Muito bem, tá bom. Pronto, então. Eu finalizo. Provavelmente ela vai perguntar alguma coisa. Pronto, então eu finalizo nessa parte. Vocês fazem edição. Mas eu entendi mais ou menos. Eu acho que eu já vi alguma coisa sobre, né? Tipo um aparelhinho que você bota e vai estimulando ali os neurônios, deixa a gente mais inteligente. Exatamente, indolor. E aí ajuda também... Vou experimentar esse negócio, viu? Já vai. Eu tô precisando de um auxílio aí pra poder... Porque assim, né, gente? Por mais que a gente faça terapia e tal, não sei o quê, mas nós somos exacerbadamente estimulados externamente, né? Eu consumo muito celular, eu trabalho com isso aqui o tempo inteiro. A memória aí acaba falhando em diversos momentos. Menina, aí depois da Covid, vou falar pra você que eu tive 2 vezes. E aí, rapaz, minha memória depois, esqueça. Eu tenho que andar com agenda, eu tenho que andar anotando, botando lembrete, assim, porque... eu não tenho memória, eu tenho uma memória aqui do momento, assim. Se eu me mandar pra falar um texto, um negócio pra gravar, não sei o que e tal, eu vou, sabe? Mas, por exemplo, se você me falar uma coisa agora, mas que eu tenho que fazer ou mais tarde, sabe? Ou amanhã, pode ser que certamente eu esqueça. Meu marido pira porque ele acha que é descaso, mas não é uma coisa da minha cabeça. Eu acho que eu vou fazer esse negócio pra ver se o neurônio acorda. Eu tenho certeza que vai ajudar. E minha memória também. Foco também. Ave Maria, minha memória, mas foi com o tempo. Eu percebi que com o tempo ela passou assim a falhar. Mas assim, tem pacientes que chegam na minha frente que eu lembro da primeira consulta. É o tempo, Ju, aí. Calma. Você ainda não chegou nessa fase, não. Ô, minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra você. Quem trabalha com jornalismo é 10 anos mais velho do que parece. E, por exemplo, tem pacientes mesmo, né, que chega ali na minha frente, eu lembro, Jô, da primeira sessão do que o paciente trouxe, da fala, da narrativa que o paciente trouxe. Mas vai me perguntar, ano passado você viajou, não sei nada a meu respeito. E aí começa a falhar mesmo. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Acho que é porque a gente também absorve tanta informação que a gente precisa escolher qual a caixinha que a gente vai abrir e qual que a gente vai fechar, né? E o estresse. Então, a caixinha do seu trabalho é muito importante pra você. Então, é por isso que você mantém ela aberta ali. A sempre com as memória seletiva, né? Como uma viagem, ela é uma memória mais de longo prazo, talvez você deixe a caixinha mais guardadinha ali, como o estresse, né? Nesse momento aí, o estresse acaba intensificando esses sintomas. A gente estava falando aqui, eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar um pouco sobre a necessidade do descanso e da pausa, né? Isso. E verdade, a gente estava aqui no bastidor falando um pouco sobre isso com a galera aqui do estúdio. Eu falando que no dia do meu aniversário eu tirei para dormir. E que foi uma delícia. Eu dormi tipo de 11 da manhã até 5 da tarde. Quando foi seu aniversário, sem me preocupar com nada. Foi dia 3, comecinho do mês. E aí foi um domingão. E vamos fazer um churrasco com isso. Não vou, gente. Eu só quero dormir. É se respeitar. Só quero dormir. Aí meu filho ainda me deu o bonequinho que ele dorme. Tome, mãe, aqui pra você dormir. Aí deitei na rede, na varanda e deitei e dormi. Foi um sono tão gostoso, assim, uma necessidade de descanso muito forte. E que eu tenho cada vez mais respeitado essa necessidade do descanso e do desacelerar. E eu sou prova disso, viu, gente? Porque eu mandei mensagem pra Ju no final de semana. E aí eu já falei assim, não, Ju, quando você tiver tempo, você pode ser hoje, sábado, pode ser amanhã, domingo. Aí eu olhei assim. Aí na segunda, a Ju ainda falou, não, tirei o final de semana pra ficar off. E olha só, é como aí a pessoa já está tão madura emocionalmente que se respeita. Sabe colocar o limite em você para que o outro possa ter esse limite, né? No ano passado, né, quando eu estava passando, né, no início desse processo todo, que incluiu a mudança de hábito da atividade física, da percepção da autoestima, estava passando por um momento de crise muito forte, assim. Eu me organizei de uma maneira que eu pudesse ficar completamente off das redes sociais e dos trabalhos além da TV.
Porque eu sou CLT na TV, né? Mas eu tenho o meu trabalho de PJ ali com as minhas demandas na internet, eventos que eu faço, eu tenho outros trabalhos. Além da demanda do meu terceiro emprego, que é de mãe, né? Sim. Porque é um emprego, viu, gente? Eu não ganho salário, mas ganho muito amor, graças a Deus. Isso tem pressionado até, tem causado uma pressão absurda nas mulheres, porque se a gente for perceber, ao longo dos anos, aumentou essa pressão justamente porque as mulheres que trabalham fora e ainda tem o trabalho doméstico, o trabalho do lar ali. É muito difícil. Meu Deus do céu. É muito difícil, não dá para você, de novo, romantizar essa realidade, assim, não dá para você também tratar isso como... Não dá para você nem romantizar e nem demonizar. Isso. Porque se eu sou mãe e eu trabalho fora, foi porque eu escolhi as duas coisas. Sim. Tá? Isso é fato, eu escolhi as duas coisas. Outro aspecto muito importante é a necessidade. Isso. Né? A gente tem as mulheres em outras camadas da sociedade que elas trabalham porque elas precisam trabalhar. Aí vem essa escolha pela necessidade. E que elas são mães porque elas não tiveram oportunidade de informação, elas não têm acesso à saúde como a gente tem. Por isso que não é nem romantizar e nem demonizar. A gente precisa tratar isso como uma realidade e a gente precisa criar ferramentas e alternativas para que essa realidade ela seja um pouco mais leve. Né? Então, como eu estava falando, no final do ano passado, fim do ano é um período que aparece muito trabalho extra, né? Então é ótimo para ganhar o dinheiro e tal. Só que eu estava realmente muito, muito no limite, assim, de tudo. Eu realmente vou sair um pouco das redes sociais, porque querendo ou não, por mais que eu treine um algoritmo, por mais que eu consuma aquilo que me interessa, eu também trabalho produzindo. Então, você fica nessa ansiedade de estar sempre produzindo, porque se você não produz, você não é visto, se você não é visto, você não é lembrado, as marcas não chegam, você perde relevância, e a internet, o algoritmo muda todo santo dia. Então, ou você produz, ou você realmente vira um empregado ali da rede social, mas também para você faturar. Então, eu fiz a escolha, de novo, de parar. Então, quando deu o começo de dezembro, eu falei com o pessoal da agência e falei com os meus principais clientes, eu digo, gente, eu estou pegando trabalho até 10 de dezembro. Depois de 10 de dezembro, eu não vou pegar mais trabalho, que eu preciso fazer entregas online, porque eu vou ficar 30 dias off. E você saiu das redes também, né, nesse momento. E aí o pessoal entendeu e a agência, então, beleza, então você não vai pegar trabalho. Eu digo, não vou pegar. Vou perder uma grana aí? Eu digo, não vou perder, porque se eu não tenho ainda, né? Você não tem como perder o que você não tem, né? Eu digo, eu só não vou correr atrás de ganhar, porque eu preciso ganhar outra coisa, que é respiro, saúde, oxigenar minha mente e focar no meu offline. Precisava focar no meu casamento, precisava focar nos meus filhos, precisava focar em organizar a minha vida internamente. Então, eu consegui fazer isso. Quando eu tinha um trabalho importante para a TV, que foi até o dia 8 de dezembro, aí 10 de dezembro eu fiz um post falando, sem dar muita explicação, porque também tem hora que eu não quero dar satisfação para esse povo das internet, só falando que eu ia ficar 30 dias off e que eu voltava em breve, voltava rapidinho. Pronto. Deletei o aplicativo, acabou. Foram 30 dias de alta produtividade no offline. E como isso fez você pensar depois, né? Nesses 30 dias off, como você se sentiu, Jô? Eu me senti, nos primeiros dias, uma certa angústia de não ter o que consumir. Isso. E aí eu fui consumir outras coisas. Eu fui ficar mais tempo com os meninos, fui assistir televisão, fui ler livro, fui fazer coisas, fui arrumar minha casa, baixei meu closet, fui arrumar o closet, fui cuidar na vida. Cuidar na vida offline. A vida no offline também requer cuidar, também requer atualização. Muito. Também requer que você poste todo dia, né? Você tem louça para lavar todo dia, você tem essas coisinhas para fazer todo dia. E aí, assim eu fiz. E eu tirei de aprendizado de que, de fato, o offline é o que importa. Sim. Eu ganho dinheiro com o online, não vou ser hipócrita, ganho dinheiro com o online. Mas aqueles 30 dias que eu tirei não me impactou tanto financeiramente.
Se eu me organizei para isso, tava tudo certo. Isso. Entendeu? Então, assim, eu penso em, de fato, uma vez por ano fazer isso, repetir o processo. Me organizar para conseguir tirar 30 dias off, sabe? Para me oxigenar mesmo. E me tirou um pouco da obrigação de ter que estar on todos os dias. Eu produzo bastante conteúdo. Nos stories, diariamente eu tô lá. Mas não é com uma sequência absurda de muitos stories, não é falando sempre. Às vezes eu entro só com um bom dia, às vezes eu entro com uma foto da academia, às vezes eu entro com um meme, às vezes com uma mensagem. Só para dizer que eu tô ali, sabe? Mas eu não tenho mais essa urgência nem a obrigação de ter que estar postando todo dia, porque senão o meu resultado vai ser inferior. Né? E agora que eu profissionalizei mais esse trabalho, isso fica uma pressão um pouco maior, porque você fica mais dependente dos números, dos dados, né? De resultado, né? Exato. Mas eu ainda assim trato isso como online. É outra coisa. E existe vida É fora. outra coisa. O online é uma delícia. É uma delícia. Tanto é, gente, que os influenciadores, os grandes do online, todos eles estão investindo em algo offline. Né? Em negócios, em possibilidades. Sim. Que se sustentem no offline. Isso. Tipo, eu tenho o online. O online me dá uma grana bacana. O online me deu uma visibilidade bacana. Eu gosto de trabalhar no online. Acho gostoso produzir para a internet. Mas eu tenho meu trabalho. Eu tenho meu emprego. Se o online... Se eu olhar assim e disser assim, cansei disso aqui, graças a Deus eu tenho o privilégio de ter o meu trabalho. E como aconteceu, né? Esses 30 dias off aí. Foi off na internet, eu continuei trabalhando pela emissora, entendeu? Exatamente. E assim, cansada sempre, louca jamais. É correria, né, Ju? É correria. E assim, falar sobre pressão... Nilson, assim, só para eu deixar muito claro, assim, obviamente que é falando de uma posição de privilégio, sim. Tá? Obviamente, tem gente hoje que depende do online para sobreviver. Eu não, eu tive o privilégio de ter uma carreira estabilizada no offline primeiro, para depois crescer no online e já crescer conhecida, já crescer com uma credibilidade, já crescer estimada pelo público, tá? Isso é uma posição de privilégio que eu reconheço demais, mas eu não me culpo, porque também tem muito trabalho, tem muita resiliência também, sabe? Tem muito trabalho, tem para conquistar espaço, para conquistar as coisas que já foram conquistadas até hoje, sabe? Mas sempre consciente de que mesmo tendo muito trabalho, sempre foi de uma posição de privilégio da minha infância até aqui. Importante você trazer, né, essa pauta, porque a gente percebe aí que essa Ju que vem nesse processo, seja de mudança, seja de visibilidade, maior visibilidade, né? Essa Ju, ela fez aí a trajetória dela a partir de escolhas, a partir de escolhas erradas, escolhas erradas, assertivas. Escolhas estranhas, Exatamente. E lembrar, gente, que cada um tem sua realidade. Foi o que a gente falou aqui mais cedo. Cada um vai ter a sua realidade. Então, como o Ju pontuou aqui, reforçando, ela entende que estamos numa posição privilegiada, só que isso também não exclui essa correria, essa movimentação que ela faz para conseguir também esses desejos, o que ela deseja. E eu percebi, Ju, que você teve um amadurecimento assim, emocional gigante. Primeiro, de você saber quais são os seus desejos hoje, seus reais desejos. Segundo, de você se respeitar, quando a gente fala do desacelerado, pausar e sem culpa. E terceiro, em você colocar limite em você, porque aí o outro passa a ter limite aí nesse processo. O não, ele pode ser um amigo da gente porque assim, a gente costuma enaltecer, né, a alta performance, a produtividade, o tal do ócio criativo, dessa parada de ócio criativo. Gente, ócio é ócio. O ócio é pra você não fazer nada.
E tá tudo certo você não fazer nada. Você já trabalha tanto, você já trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, você faz um corre danado, você trabalha no CLT, depois você vai vender salgado, sabe, no fim de semana. Ou então você tem seu negócio, você todo dia tá batalhando para fazer o seu negócio render, pro seu negócio dar lucro, pro seu negócio se manter em pé, que nesse país é muito difícil a gente manter um negócio de pé. Então, assim, você já rala tanto que tá tudo bem você ter um dia, 2 dias, você tirar um mês para não fazer nada. Exatamente. Você precisa dar um descanso, você precisa voltar a dormir bem, porque você precisa voltar a comer direito no horário certo, você precisa ter tempo para olhar para o lado, sabe? Você precisa ter tempo para ficar descalço, para tomar um banho mais demorado. Você precisa ter tempo. Tempo, eu falo muito isso, tempo já está custando caro. Daqui a um tempo, sendo, né, fala repetitiva, tempo. Daqui a alguns anos, vamos falar assim, tempo vai ser uma das moedas mais valiosas que a gente vai ter no mundo. Sim, já tá começando aí, Quem tiver tempo, tá rico. Exatamente. Quem tiver tempo, tá rico. Então, assim, ou a gente faz esse tempo acontecer, ou então a gente vai entrar num loop de se acabar e não ter nenhum resultado, assim, que vai te dar alguma coisa no futuro, sabe? Eu penso muito assim, gente, vamos falar aqui de finitude mesmo, sabe? Isso. A gente morre, fica tudo aí. Eu trabalho para dar um conforto, eu tenho isso muito certo. Trabalho para dar um conforto para meus filhos, trabalho porque eu gosto das coisinhas legal. Sim. Então, assim, eu gosto de ganhar dinheiro e eu trabalho por isso. Eu tenho esse foco. Agora, eu também me respeito. Eu imponho os meus limites. Quando o meu próprio trabalho chega para mim e me pede ou joga para cima de mim uma expectativa que eu olho e digo isso aqui eu não tenho como marcar, eu não tenho como abarcar. Óbvio que você não vai chegar pro chefe e vai dizer não vou fazer. Não. É tipo, beleza, vamos fazer, mas como é que eu posso fazer isso aqui de modo que fique bom para você e que fique bom para mim? Óbvio que isso passa por um processo de respaldo, amadurecimento profissional, tempo de casa, reconhecimento, exatamente. Tudo isso, gente. Eu não tô falando para você que acabou de entrar no emprego, chegar para ter certas conversas e certos debates com o chefe, não, pelo amor de Deus. Eu engoli muito sapo. Até eu alcançar um lugar de ser respeitada e de ser ouvida plenamente, eu engoli muito sapo e tive que acatar, e tive que sofrer, tive que perder noite, tive que, sabe? Mas o que você não pode é ficar nesse loop o resto da vida. Você tem que ir amadurecendo, você tem que ir traçando, planejando a sua vida, para que o tempo vá passando e você vá desacelerando. Sim. Porque o final de todo mundo é o mesmo. Todo mundo vai ficar velhinho e todo mundo vai partir dessa para melhor. E o processo, o caminho. É isso. Então você não pode causar uma ruptura. Porque se você é uma pessoa extremamente dedicada, produtiva, você não vai viver. Quando chegar o momento de você partir dessa para melhor, vai ficar tudo para trás. O que é que você vai deixar para trás? Entendeu? E a gente deixa, e nós deixamos para trás, né? Quando acontece aí esse momento, quando esse momento chega, melhor dizendo, a gente deixa para trás a nossa história. A gente deixa para trás o nosso processo, o nosso caminho, o quão fomos resilientes, e isso eu acho que é o principal. É por isso que eu acho que a gente tem que, se eu puder aqui deixar uma mensagem mesmo, isso. Assim, de não sei, porque conselho, se fosse bom, né? A gente vendia aqui. Eu tava cheio de patrocinador aqui vendendo conselho, mas não é. Eu acho que a gente tem que viver a nossa vida pensando em fazer da vida boa. Sim. A gente já tem muita mazela no mundo. Se a gente for falar aqui, a gente sente e chora. Violência, doença, né? Todas as coisas ruins que a gente já falou aqui que o mundo tem. Então, eu acho que no seu núcleo, na sua vida, se o seu núcleo é você e sua família, se o seu núcleo é você sozinho, se o seu núcleo é você com seus pais, seus avós, enfim. Dentro do seu núcleo, você tem que proporcionar que sua vida seja minimamente boa. Isso. Eu estava esses dias fiz uma viagem para Juazeiro de carro. E voltando, a gente passa por aquelas regiões, né, zona rural e tal.
E eu passando por uma zona rural, vendo umas casinhas, uma senhora pendurando um paninho dela ali no varal, as galinhas, uma criança andando numa bicicletinha bem velhinha assim. E aí meu primeiro pensamento foi, caramba, como é que essa galera vive com tão pouco? Gigantes aspas. E na mesma hora me veio o revés desse pensamento. Olha como eles estão. Mas essa é a minha percepção. É a minha percepção. Isso. Pra essa família aí, a vida deve estar ótima. A leveza, naquele momento ali. Qual a preocupação dela ali, pendurando o paninho dela, sabe? Vivendo ali, cuidando da casinha dela, a criança saudável, feliz, brincando na bicicletinha. Às vezes não, às vezes tá cheia de problema também. Mas ela talvez esteja dando o jeito dela de tornar a vida dela minimamente boa. Exatamente. Sabe? Dentro das nossas possibilidades. Nós temos realidades completamente diferentes, mas a gente tem pessoas que têm tudo o que muita gente desejaria ter, o que muita gente deseja, o que muita gente inveja, o que muita gente gostaria de ter, e a gente tem essas pessoas vivendo o pior da vida. Vivendo assim a miséria da existência. E você trouxe aí um ponto, eu acho que fundamental. Quando eu estava vindo para cá, eu estava lendo um texto de Conrado Caligares, que ele fala justamente assim: você prefere, para ser feliz, é ter uma vida interessante, ser feliz, né? Então, às vezes, a gente busca tanto, a gente fica nessa pressão de ter felicidade. E, ó, você trouxe aí, para fechar com chave de ouro, o ser feliz aí é termos uma vida interessante. Interessante para quem? Para cada um de nós, né? Então, assim, se você olhar para o lado e você olhar e dizer assim, poxa, eu faço muito exercício de olhar ao redor, eu estimulo meus filhos a fazer isso. De novo, eu tô com uma filha adolescente que tá consumindo a internet e tal, e tem horas que ela fica, ai, porque eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria. E aí tem hora que gata, para. Quem tem isso aí é a menina da internet. Sim. Que ela tá fazendo esse conteúdo justamente para gerar desejo em você, para que você queira, para que você consuma e para quem tá produzindo esse conteúdo ganhe a grana. Ela não tá fazendo porque é legal, porque é bonito e tal, não. Então, calma. Olha ao redor. Veja a sua vida, Se você olhar ao redor e você olhar ao redor e fizer o exercício e olhar e dizer assim, pô, a minha vida é minimamente boa. Sabe? Com o que eu tenho aqui, eu vivo. Ela é prazerosa e é prazerosa mais ainda para mim. Com o que eu tenho, com o que eu sou. Eu acho que principalmente com o que eu sou. Eu sustento o que eu sou. Sabe? Eu sou uma pessoa bacana, sabe? Eu sou tímido, eu entro mudo, saio calado dos lugares. Beleza, mas tá tudo bem pra você, entendeu? Se você não faz mal a ninguém, sabe? Se você não vive... É muito triste quem dorme e acorda pensando na próxima fofoca. Quem dorme e acorda pensando em prejudicar o colega do trabalho. Quem dorme e acorda pensando em como vai tornar a vida do companheiro ou da companheira um inferno. Isso. Sabe? Quem dorme e acorda pensando em qual é o problema que eu vou gerar hoje, sabe? A coisa mais triste do mundo é você se perceber um gerador de problema. Sabe? Você pode acordar, entrar mudo e sair calado dos lugares. Mas se estiver tudo bem pra você, e se você não for geração de problema, você tá vivendo minimamente bem, sabe? Então, gente, aí, ó, Jo já deixa a mensagem dela aí. Não, muito importante. O que vale, nem é o que vale mais, né? Mas o que importa pra gente mesmo é a questão do ser quem a gente é mais tendo prazer, né? Também, exatamente, né? Tentando. Exatamente. Ah, Ju! Eu adorei. Obrigada pelo convite. Amei. Não, Ju, há muito tempo eu tento, né, pra gente ter esse encontro, assim, eu sabia que ia ser muito especial e, gente, foi o primeiro episódio, ela já inaugurando aí. Me senti lisonjeada. Já inaugurou aí nosso espaço, nosso encontro, né, e assim, pra você, eu tenho certeza, Jo, que muitas mulheres se sentiram
se identificaram com cada fala aqui. Eu espero. E também, eu tenho certeza que muitas não apenas se identificaram, como se inspiraram. Então, se você aí, né, conhece, tem alguma amiga que você acredita que vai precisar ouvir esse bate-papo aqui, compartilha, envia, e também a gente quer saber a sua opinião. Esse é o podcast Entre Café e Escuta, com Nili Brito e a primeira convidada, Ju Cavalcante. Amei, gente. Obrigada, viu, Nili? Sucesso, vida longa podcast. Amei participar. Um beijo pra todo mundo. Desculpe qualquer coisa, que às vezes eu falo do meu jeitinho. Ju, mas fiquei muito feliz de participar. Seu jeito é o que faz a diferença. Deixa leve. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Um beijo.